me amarrou os pés que sangraram por mim. O tempo passou e nada apagou o sangue de hoje me traz a vida que existe em mim. O sangue que areia me amargou os pés que sangraram por mim. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar mesmo aquele quase morto, sem saber que ao Deus eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Muito boa tarde, alô você aí que já está com a gente, muito obrigado, já está no ar o nosso programa agora de todas as tardes, programa podcast comigo, Silvio Souza, legal? Muito obrigado você que vai ver aí o nosso vídeo, muito obrigado você da rede social, muito obrigado você que está com a gente. E falando quem está com a gente, olha só, meu querido, quem já está aqui comigo é o pastor Adélcio Castro, já está aqui comigo, já vamos começar esse podcast com ele. A gente estava conversando agora há pouco nos bastidores, e ele tem coisas legais aí para contar, gente, da experiência dele. Boa tarde, pastor Adélcio Castro. Boa tarde, querido. Fica à vontade, meu pastor. É uma honra, é um privilégio muito grande poder estar aqui contigo, justamente nessa inauguração, nesse momento aqui da Jovem Mix, né? Obrigado, pastor. Nossa rádio. A rádio agora é em foco, né, pastor? Em foco. Rádio web em foco. Amém. É um prazer estarmos aqui, Silvio. Eu ouvindo esse hino, né? Muito bom, né, meu pastor? O hino missionário, sim. Esse hino que marcou a nossa história, marcou a nossa vida. Né? Quando nós ouvíamos esse hino, nosso coração incendiava. Eu gostaria que ainda hoje, quando jovens, né? Porque quando Deus falou comigo, eu era um garoto, era um jovem apenas de 22 anos, já incendiado pelo Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. Então, quando nós ouvíamos esses hinos, a gente ficava ali aflorado para fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, sair como nós não podíamos ir, além mar, nós íamos aqui mesmo, nos bairros, evangelizando, visitando, coisa extraordinária. É um prazer muito grande estar aqui, nessa tarde tão abençoada, uma tarde quente, né? Estava vindo ali eu moro ali
na Zona Norte. Sim. Então eu estava vindo aí, o sol bem quente, bem intenso, e a gente também hoje está com um projeto muito grande lá na nossa área, na área 129. Sim, manda um abraço lá, o pessoal vai ver aí. Todos os irmãos aí da área 129, né? Vocês que já estão em sintonia conosco. Sim. Divulgue, compartilhem, mandem mensagens, façam perguntas. Sim, que nós muito estamos bem. aqui justamente para cooperar com você, para responder suas perguntas, vossas inquisições aí, né? É verdade, meu então, pastor. É um prazer, Silvio. Tá certo, meu pastor. E falando em compartilhar, gente, hoje vai ter sorteio, viu? Para você que entrar na nossa live, nossa inauguração do programa podcast com Silvio Souza, tá certo? Comigo. Olha, você compartilhando a nossa programação aqui, compartilhe, porque a nossa produção está aí atrás, só no computador, olhando para quem vai compartilhar mais esse programa, viu, gente? Aqui já chegou aqui nos bastidores já as cestas básicas, viu, gente? Cesta básica. Compartilhe, daqui a pouco tem mais. Meu pastor, olha só, pastor Adelso Castro de Souza, não é isso, pastor? Isso. Nascido dia 11/9 de 1992, não é isso, meu pastor? Pastor, ele é pastor desde 1996 na Ceadã. É isso, meu pastor? Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco da sua, como o senhor falou aí no começo, esse louvor aí, né, que fala de missões, né? Eu queria que o senhor começasse o nosso programa podcast falando um pouco como foi o chamado, e depois eu gostaria que o senhor falasse um pouco do local. Amém. Pois é, que coisa linda, né? Poder falar daquilo que Deus faz na vida da gente. Eu lembro-me muito bem que na década de 90 eu vim para Manaus, apenas um garoto de 18 anos. Eu fui desafiado a vir para Manaus. Eu tinha um sonho, né? Um sonho de trabalhar, um sonho de conquista. E eu vim para Manaus. Eu tinha apenas 18 anos de idade, tinha acabado de completar 18 anos, mas morei ali no Coroado, né? Uma das coisas que eu não perdi foi a essência, o Evangelho. Então, tive o privilégio de me congregar ali no Coroado 2, com o pastor Cavalcante na época, que era o nosso dirigente. Pastor Cláudio Lagarto, hoje saudoso, pastor Cláudio Lagarto, que descansa no Senhor, ele era o nosso pastor. Era o nosso pastor de toda essa região, do Coroado até São José 1, 2, essa região toda, né? Da Zona Leste. Da Zona Leste, pastor Cláudio Lagarto era o nosso pastor. Então, isso daí foi algo que você não pode perder a essência, mesmo como cristão. Tem momentos que o jovem passa por algumas adversidades, algumas lutas, algumas percalços do caminho, mas você não pode perder a essência. Você já foi escolhido pelo Senhor, você já tem um chamado de Deus na sua vida. Então você não pode perder a essência, tem que esperar o tempo de Deus. E nós esperamos. Eu me lembro que em 94 tivemos uma convenção aqui foi lá no Sambódromo ali, uma convenção, e aquela convenção o pastor Samuel Câmara era o nosso pastor. E nessa convenção falou-se de missões, e tinha um britânico chamado John Phillips, que era um missionário britânico que evangelizava aqui a Amazônia. E ele era um grande cooperador. E ele, o líder dele, o presidente dele, de John Phillips, chamado Bob Edmiston, ele tinha um sonho de evangelizar na época 1 milhão de almas. E para ele evangelizar esse 1 milhão de almas, ele queria enviar essas pessoas. Para ele evangelizar esses 1 milhão de almas, ele precisava de obreiros, né? Então eles sugeriu ao pastor Samuel, né, a igreja, que levantasse obreiros para justamente cumprir esse propósito. Foi justamente nesse período que nós tivemos o privilégio de ir. Pode continuar, pastor. Então foi nesse período em que o pastor Samuel contactou com ele, e o tempo passou. Um ano depois
o pastor, a igreja em Manaus precisava enviar obreiros para a África. Isso soou tão grande no nosso coração, impactou a gente quando sabíamos que a seara do Senhor, como ela é muito grande, e o continente africano precisava de homens, de mulheres, sim, de jovens. Eu me coloquei ali e senti uma chama muito grande dentro de mim, fluindo aquele sentimento de fazer missões. Então eu guardei isso no meu coração. E eu lembro-me na época, congregando aqui no Ouro Verde, né? Aqui na época era Monte Sião, né? Era Monte Sião, aqui no Monte 6, né? Ouro Verde 6 hoje, né? Hoje, Ouro Verde 6, que justamente na época o Tennyson... Hoje já descansa no Senhor também, hoje, né? Hoje também descansa no Senhor, ele era o nosso dirigente. E o pastor Moisés Moço havia acabado de chegar, não estava nem com um ano completo ainda na nossa área, e um homem dinâmico. Pastor Moisés Moço, meu abraço aí para o senhor, meu pastor, um homem dinâmico que já veio com aquela sede de fazer missões. Ele é um missionário extraordinário. Ele estava vindo aqui dos interiores, aqui próximo, e ele estava vindo justamente para assumir aqui essa área do Ouro Verde. E ele é um homem extraordinário, um homem com uma visão além do seu tempo, né? O pastor Moisés. Então eu compartilhei com ele esse sentimento de ir para a África. Então. E no momento que nós compartilhávamos, ele justamente com um toque, com uma sensibilidade do Espírito Santo, aquela sensibilidade que todo grande homem de Deus tem, e ele justamente guardou isso no seu coração, e ele pediu para mim fazer uma carta, né? E eu fiz essa carta direcionada à convenção e fiquei aguardando e orando para ver se seria aprovado. Então, isso foi um momento assim que marcou muito a nossa vida, esse momento aí da escolha, da separação, do chamado de Deus na nossa vida. Muito bem, olha só, um pouco aí como foi o chamado do pastor Adelso. Quantos anos mesmo, pastor, você tinha? Eu tinha na época 23 anos. Muito jovem ainda, né, pastor? Muito jovem. E o interessante dessa história é que o senhor foi para um evento que teve aqui, sim, e levou essa carta, ou a carta foi entregue no Canaã? Não. Antes nós tivemos um culto de missões ali no Coroado, né? Um evento onde vieram muitos missionários, e nesse evento justamente que nós estávamos ali no Coroado, isso foi em 95, né? Foi o pastor Cezino Bernardino, que é pai das missões, né? Principalmente aqui a nível do Brasil e internacional também. Então, ele, como era dos Gideões missionários, nós fizemos um evento ali no Coroado, justamente coordenado pelo nosso pastor na época, o pastor Cavalcante, que abrangeu todo o Coroado e todo o Ouro Verde, essa região toda. E ali naquele culto que nós tivemos, vieram o pastor Cezino Bernardino, Sofia Cardoso, Jorge Binar, vieram muitos cantores ali. Muito bom. E nós éramos aproximadamente num ginásio que tínhamos lá umas 4.000 pessoas. Estava lotado. E aquele fogo pentecostal, né? Aquele culto, sim, pentecostal, coisa extraordinária. E ali, Deus usando muitos obreiros, nós estávamos lá, tínhamos 4 missionários que foram separados naquele dia ali. Foi uma coisa extraordinária. Naquela noite foi separado já pessoas. Foi separado pessoas. Tinha um casal lá que tinha acabado de casar, recente, pastor Daniel e a pastora Ivani da área 97, hoje eles são os pastores da área 97, eles estavam sentados lá quando Deus usou a missionária lá, Sofia Cardoso, e uma outra missionária, falando diretamente para eles, apontaram eles no meio de uma multidão e disseram ali que o Senhor estava separando eles para uma grande obra, uma obra missionária que Deus tinha para eles. E eles não sabiam, mas eles tinham esse chamado, eles não sabiam para onde era, mas eles tinham essa convicção de que realmente Deus estaria separando eles para aquele momento. E ali nós, naquele momento de celebração, de adoração, de entrega, foi aquela contrição, né? Aí eles começaram ali a orar e ministrar, e num dado momento eles chegaram até mim e chegaram perto de um outro pastor também, o pastor Itamar, que era um líder de jovem na época, e disse também que Deus estava separando ele para uma grande obra. Ele chegou comigo e falou a mesma coisa.
E aquilo ali incendiou nossos corações. Quando Deus disse que hoje eu estou te separando para uma grande obra, que eu tenho chamado, que eu tenho te escolhido, que eu tenho te separado e vou te levar, né, e vou te usar de uma forma tão extraordinária, aquele foi um momento crucial para nossas vidas. Então, a partir daquele momento, nós já respirávamos missões, não sabíamos para onde iríamos, mas sabíamos que naquele momento Deus havia confirmado a nossa separação. E terminamos aquele congresso, foi até um congresso de jovens que fizemos lá, de uma forma apoteótica, muitas pessoas batizadas no Espírito Santo, jovens renovados, foi uma apoteose do Espírito, como diria o pastor Irã Aguiar, uma apoteose da glória de Deus, uma coisa gloriosa, muito magnífico. E a carta? Aí sim, aí depois o pastor, eu falei para o pastor Moisés, junto com o Tênis, ele me pediu para mim fazer uma carta do meu próprio punho, né? Contando, né, do meu chamado, de como Deus havia me chamado, e eu tinha que fazer uma carta para a convenção. Eu escrevi aquela carta contando, né, contando a minha história, de onde eu vim, de onde eu era. Então eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? A minha mãe, sempre uma mulher crente, uma mulher guerreira, uma mulher extraordinária. Eu lembro-me que quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe, que hoje descansa do Senhor, ela tinha ali, nós estávamos nos preparando para ir para a escola bíblica dominical, e ela me preparou toda ali, me colocou uma roupa bonita, uma camisa mangas compridas, uma calça comprida, um sapatinho preto, né? Colocou uma gravata. Eu me lembro como se fosse hoje, porque tem coisas que as mães, né? Eu quero aqui dizer a todas as mães: abençoe seus filhos, ore por eles, profetize coisas grandes sobre eles, coloque a mão na cabeça deles, nunca amaldiçoe seu filho não, por mais às vezes um momento de percalço que ele possa estar vivendo ali, mas abençoe, profetize, porque ele será extraordinário. As promessas de Deus na vida dele jamais vão se acabar, Deus vai derramar uma bênção extraordinária. Então a minha mãe naquele dia ali me aprontou e profetizou. Ela disse: hoje eu vou levar meu pastor para a igreja. E eu peguei uma bíbliazinha que tinha lá, um Novo Testamento, e fui com ela animado, porque eu era o pastor da minha mãe, né? Então isso aconteceu lá em Parintins. Então eu contei toda a minha história, todo o meu relato, de como Deus me chamou, da onde eu vim, quem eu era, os pastores que passaram na minha vida. Eu conheço todos os pastores que passaram na minha vida desde pequeno. Meu primeiro pastor que eu me entendi como criança foi o pastor Zé Santiago. Aqui em Manaus? Não, lá em Parintins. Lá em Parintins. Pastor Zé Santiago, hoje deve ter quase 80 anos de idade, ainda é vivo. Glória a Deus. Eu olho sempre, é pastor diário aqui em Manaus. Oxe. É pastor diário, é um pastor extraordinário. Eu sempre que encontro ele, chamo meu pai: benção, pai. Eu brinco com ele. Tá certo. Então é isso aí, gente, uma experiência, e tem mais coisas aí, tem muita coisa legal aí que a gente vai puxar um pouco aqui para o pastor Adelso contar a experiência dele. Gente, é o seguinte, compartilha aí, tá? Para você ser ganhador de uma cesta básica, compartilhe, viu? Compartilhe mesmo. Pastor, então, aí entregou a carta. Sim. No Canaã, foi no Canaã. Foi no Canaã. Tivemos que entregar na Ceadã, né? Entregamos a carta, uma vez que entrega essa carta, e que gerou aquela expectativa. Na época, quem era o presidente era o pastor Jonatas Câmara, era o pastor Samuel Câmara, e o primeiro vice-presidente era o pastor Paulo Ribeiro, e era ele que comandava justamente, eram homens muito sérios, né? E ele que cuidava justamente dessa área dos obreiros. Fizemos a carta, entregamos lá, e depois de uns 3, 4 meses veio justamente a confirmação de tudo aquilo. Quantos meses, pastor? Uns 3 a 4 meses. Veio a confirmação justamente da nossa aceitação ao ministério. E eu me lembro que eu estava fazendo uns trabalhos aqui na UFAM com um colega, a gente tinha arrumado um trabalho aí na UFAM, estávamos trabalhando, e depois, quando eu enviei a carta, eu esqueci, né? Eu continuei a minha vida normal, e eu estava trabalhando aqui na UFAM. E justamente eu tinha, depois de uns 3 meses,
tinha acabado o trabalho que nós estávamos fazendo, então todos estavam sendo desligados. E justamente nessa hora que eu estava sendo desligado, eu estava vindo para casa um pouco entristecido, e quando eu chego aqui em casa, quem eu encontro? O pastor Moisés Moço. Pastor Moisés. Abraço, pastor Moisés. Aí o pastor Moisés Moço estava aí, ele disse: Adelson, vamos comigo ali. Aí eu subi com ele, nós fomos caminhando, e ali perto do Ouro Verde 1, né, naquela praça que tem ali, nós começamos a caminhar naquela praça, ele um homem de quase 2 metros. É verdade. E depois ele colocou a mão sobre os meus ombros, né? E ele disse: rapaz, eu tenho uma notícia boa e uma ruim aí para te dar. Aí eu disse: sim, pastor, mas estamos aqui, pode falar. E naquele momento ele disse: rapaz, é assim, a notícia que eu tenho para te dizer é que o teu nome foi aprovado. Meu Deus. Rapaz, para ir para a África. Quando ele falou isso, parece que o chão se abriu debaixo dos meus pés. Foi um momento assim muito, muito difícil. Naquele momento assim, porque você pega de surpresa, né? Você está vivendo isso, mas quando você diz assim, o seu nome saiu para ir para determinado lugar, ou você vai fazer parte disso. Você foi escolhido. E você foi escolhido, cria aquela expectativa, você fica meio... E principalmente o desafio nosso, né? Ir para o continente africano é algo assim totalmente... algo que você está ali como quem sonha, como diz a palavra do Senhor. Estávamos como quem sonha, né? E naquele momento ali, quando ele falou isso, ele colocou a mão no meu braço. A primeira pessoa que eu pensei naquele momento ali, eu disse assim: meu Deus, e agora a minha mãe? Meu Deus. Como será, né? Porque e ela não sabia ainda. Ela não sabia, então eu tinha que depois dar notícia para ela, porque a gente é muito apegado, né? A família, principalmente ali, a minha mãe, eu era muito apegado a ela, uma mulher extraordinária. E naquele momento foi muito difícil até para relatar. Quando eu disse para ela, contei a notícia que nós iríamos para a África, que o meu nome tinha sido aprovado para ir para a África, eu me lembro que ela ficou feliz, mas ao mesmo tempo ela foi assim, ela ficou triste, porque ela sabia que o seu filho ia para longe, ia para bem longe, ia para longe. Então foi um momento assim extraordinário, mas muito gratificante, né? Foi esse momento aí a resposta de tudo aquilo que nós tínhamos orado, tínhamos pedido, e vimos ali a confirmação de Deus. Aquele congresso ali, Deus estava confirmando tudo que ele havia falado. Porque é assim, se Deus fala, querido, se ele prometeu algo para você, vai se cumprir. Espere o seu tempo, espere a sua hora. Não queira atropelar aquilo que Deus tem para você. Não queira dar jeitinho, espere o momento certo. Continue trabalhando, continue fazendo, continue lutando. E eu quero lhe dizer uma coisa, acima de tudo, perseverando. Porque aquele que persevera alcança. Aquele que espera também alcança. Verdade. Então confie. Muito bem, é isso aí. Estamos aqui no programa, estreia do programa Podcast comigo, Silvio Souza, e a presença ilustre do nosso querido amigo e pastor Adelso Castro, que foi missionário na África. Ele está falando um pouco aqui como foi o chamado. Daqui a pouco ele vai falar como que ele chegou lá e como que ele conseguiu se adaptar, porque são outros costumes, né, pastor? Então, o senhor foi, e aí pastor Moisés deu a notícias boas, e depois de tudo isso, qual foi o dia da partida para a África do Sul? Sim, eu lembro-me que foi tudo muito rápido, muito abrangente, né? A igreja tinha muita pressa de enviar os missionários, e o projeto era de que nós iríamos em junho. A ida dos missionários seria em junho para o continente africano. Então, nessa época eu ainda tinha 23 anos, ainda não tinha completado 24, completo. E então eu sei que houve algumas mudanças circunstanciais e que foi adiado. E a viagem ficou para setembro.
Eu tive o privilégio ainda de celebrar o meu aniversário aqui, que eu nasci no dia 11 de setembro, então dia 11 de setembro fizemos uma festa de aniversário aqui. E aproveitou a família? Aproveitei a família e foi todo aquele ensejo ali para arrumar as malas e se preparar para essa viagem. No dia 19 de setembro de 96, nós estávamos pegando voo lá no aeroporto de Manaus para ir para o continente africano. Saíamos daqui para São Paulo, de São Paulo para a África do Sul, né, em Joanesburgo. De Joanesburgo nós saímos, um dos primeiros impactos ali, naquela época, quando estudávamos ali na escola, nós aprendíamos um pouco do inglês, né, e a única coisa que aprendíamos era o verbo to be, verbo ser, estar, então, presente tense. Naquela época, né, pastor? Na época, eu quero tinha que aprender o verbo to be. Pelo menos alguma coisinha ali para tentar falar alguma coisa. Então, eu me lembro que, hoje eu quero até motivar você, jovem, estude, olha, aprenda a falar inglês, aprenda a falar espanhol, faça alguma coisa nesse sentido aí, porque eu não sei aonde você vai. Hoje é muito mais fácil você viajar, né, para um outro país, para um outro continente. Então é muito importante a língua inglesa hoje. E eu me lembro que justamente nesse período aí, eu não sabia muito, eu tinha uma noção de algumas coisas básicas, talvez como pedir água, e eu não entendia muito, porque Moçambique é um país de língua portuguesa, então a visão era trabalhar num país de língua portuguesa. Só que para você chegar nesse país de língua portuguesa, você vai passar por países de língua inglesa, de outro idioma. Então é muito importante que você tenha um certo conhecimento que vai te garantir aí uma certa tranquilidade quando você chegar nesses países, né? Então, eu me lembro que quando nós saímos de São Paulo, pegamos o voo da South Africa, e nesse momento que nós adentramos ali, até então em São Paulo falava-se português, mas quando adentramos dentro do avião, todo mundo falava inglês. E agora? Aí eu olhava para o outro, eu me lembro que tinha um colega que queria pedir um pouco de água, né? E ele não conseguia pedir água, não sabia nem como se chamava água em inglês. Eu sei que ele ele chamou a aeromoça foi lá e ele começou a gesticular, fazendo como se a água do dá um sinal de água. Aí ela disse, ok, please. Foi lá e trouxe um pouco de água para ele. Eu não sei, ele fez sinal de um chuveiro de água. Muito bom, muito bom. Então, são essas coisas. Isso daqui é apenas um momento de descontração que acontece. Sim, muito, né? Bom, muito bom. Marinheiro de primeira viagem, missionário de primeira viagem. Mas isso foi, assim, muito marcante. Coisas que marcaram, pequenas coisas que marcam a vida da gente. E outra coisa que eu me lembro, quando chegamos na África do Sul, nós estávamos ali, ainda bem que o pastor Samuel Câmara tinha ido conosco, estava também ali tínhamos alguns colegas, mas a nossa viagem, quem ia conosco, o saudoso pastor Kelvin, que hoje descansa no Senhor, né? Pastor Kelvin ali de Djalma Batista, que hoje também é saudoso, um garoto, rapaz, éramos garotos juntos, ele, a pastora Márcia, e para nós também foi uma perda muito grande. Ele era o nosso secretário de missões, ele, a esposa dele, e foi algo assim extraordinário, porque eles nos ajudaram muito, né? Quando chegamos na África do Sul, depois tivemos que ir para Harare. Agora, a África do Sul, a gente, quando imaginava o continente africano, a gente via só aquelas savanas, aquelas casinhas de palha, aquelas coisas muito humildes. O senhor imaginava isso? Nós imaginávamos isso, principalmente na década de 90, onde, então, a gente não tinha muito conhecimento do continente africano. Então, a nossa visão era aquilo que muitas vezes a gente olhava ali num filme, ou alguma coisa que passava na televisão. Só que quando chegamos na África do Sul, principalmente em Joanesburgo, que coisa linda, tipo país de primeiro mundo, uma coisa fantástica, tudo funcionava. O aeroporto muito lindo, tudo muito organizado, né? E um frio de quase 1 grau abaixo de zero.
ali, porque é muito frio o sul. Esse frio que deu agora na semana passada em Manaus, né? Sim, só que lá é frio mesmo, é muito frio. Então nós chegamos lá e depois tivemos que ir para um outro país, que era o país... Justamente. Que vocês iam ficar? Não, esse país nós estivemos lá, passamos alguns dias de treinamento, que era justamente o Zimbábue, né? Chegamos a uma localidade, uma cidade chamada Mutare, e nessa cidade ali foi o momento que passamos por um treinamento, foi algo assim muito extraordinário. Então quer dizer que vocês tinham um treinamento para poder ir para o país que vocês iriam iniciar o trabalho missionário. Então... E quando nós terminamos esse treinamento de uma semana aproximadamente, se aculturando, né? Porque o alimento, as coisas, tudo muito diferente. Então, estávamos nos aculturando um pouquinho ali, só que o país de Zimbábue era um país muito lindo, né? Também. Só que quando chegou o dia de nós irmos para Moçambique, que nós chegamos na fronteira de Zimbábue com Moçambique, aí encaramos a realidade. Porque o país de Moçambique, ele estava há 5 anos que tinha saído de uma guerra civil. Nossa! Então tinha muitas coisas, estava devastado, tinha as cidades destruídas, estradas destruídas, pontos, tudo acabado. Tudo acabado. Então uma multidão de pessoas ali. Hoje eu vejo aqui os venezuelanos que estão ali na rodoviária, né? Ali também na rodoviária. Sim, e em Pacaraima, na fronteira ali, sim, né? Aquela multidão de pessoas querendo entrar para o Brasil em busca de socorro e não podem. Assim era em Moçambique. Aquela multidão de moçambicanos querendo vir para o Zimbábue, querendo ir para a África do Sul, em busca de alguma saída, né? Em busca de algum recurso, e aquela multidão de pessoas ali. Nós estávamos entrando, porque o nosso propósito era justamente levar Jesus, levar uma palavra de fé, de esperança. Então chegamos ali no meio daquela multidão, como eles falavam a nossa língua. Algo que me impactou é que todos os missionários nós estávamos incendiados. Começamos a pregar o evangelho ali naquela migração, ali para multidões de pessoas aceitavam Jesus, a gente pregava e foi uma festa extraordinária. Foi um momento assim apoteótico ali que nós já entramos em Moçambique ganhando vidas para Jesus. Muitas pessoas aceitaram Jesus ali. Glória a Deus. Na nossa entrada para Moçambique. Foi algo extraordinário. O primeiro país da África foi Moçambique que o senhor ficou, né? Quantos anos o senhor ficou lá? Eu tive o privilégio de trabalhar em Moçambique 9 anos e meio, né? 9 anos e meio. Eu tive... só que Moçambique tem 10 estados, né? Ele tem 10 estados. E eu estava bem ao norte, assim como eu estou aqui no Amazonas, né? Eu também estava bem ao norte do país. E eu, quando fui justamente trabalhar ali, depois que nós chegamos ali em Moçambique, foi destinado... Nós fomos alocados em cada estado que queríamos trabalhar, e depois de estados fomos para as cidades que queríamos. Eu fui alocado para ir para uma cidade chamada Cuamba. Era uma cidade muito linda, e essa cidade era muito inspiradora, porque ela era cercada de montanhas, né? E eu, quando acordava de manhã, eu sempre gostava de recitar o Salmo 121, porque a cidade toda cercada de montanhas, e eu sempre dizia assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro, né? Então esse foi um dos momentos assim que marcou muito a nossa vida ali, a chegada naquela cidade. Mas antes de chegar em Cuamba, ainda tivemos no próprio país de Moçambique, passamos por um momento de adaptação, passamos por um momento de treinamento no próprio país. Nós passamos o primeiro treinamento em Mutare e o segundo em Moçambique mesmo, na terra onde você vai trabalhar. E foi algo marcante, porque nós vimos muita coisa ali que nós nunca tínhamos visto, né? Principalmente questão cultural. Foi muito assim maravilhoso, porque nós estávamos aprendendo, estávamos indo para um lugar onde Deus havia nos chamado, e ali Deus estava cuidando de nós em tudo, em todas as áreas. Deus cuidou de nós, nunca faltou nada. Deus sempre supriu tudo. Muitas vidas foram ganhas justamente por essa renúncia que fizemos, né? O segredo é você obedecer aquilo que Deus
tenho para você. Então, essa renúncia que nós fizemos, ela gerou em nós assim, algo muito extraordinário, que foi vidas que foram ganhas ali naquele momento. Foi algo extraordinário. Então, pastor, quando o senhor chegou lá em Moçambique, costume, vamos falar um pouquinho do costume deles, porque sabemos que nós aqui no Brasil, cada estado brasileiro, vamos falar aqui do norte, do Amazonas, a gente tem um costume, né? Então, outro estado tem, cada um tem sua cultura. Como é a cultura deles lá em Moçambique? Olha, uma das coisas que nós podemos ver, moçambicano, eles são pessoas muito respeitadoras, né? A cultura deles é de um respeito muito grande, eles sabem respeitar, eles sabem, por exemplo, o pior é quando o estrangeiro, para eles, todo é como se fosse senhor, é como se fosse patrão, que eles ainda vinham dessa... É um país que tinha saído recentemente de uma guerra civil, então eles viviam momentos muito difíceis. Mas a cultura moçambicana, ela é muito linda, porque a gente vê, uma das coisas que eu me surpreendi um dia, nós fomos visitar uma aldeia junto com os colegas, num momento de treinamento, e aí nós fomos numa casa de um pastor, e quando chegamos lá, tinha várias casinhas ao redor da casa dele. E aquelas casas, a gente perguntou, e essas casinhas aí, o que representa? E um disse assim, olha, essa casa aí, desse moçambicano, essas são mulheres deles, porque eles podiam ter 3, 4 mulheres. Que era diferente, que é totalmente diferente de nós, né? Eles tinham ali aquela quantidade de pessoas ali que estavam justamente... Então... Mas a cultura deles, assim, se baseia muito na alimentação deles, é totalmente diferente da nossa, né? A nossa alimentação, meu Deus do céu, e a deles é totalmente diferente. Mas nada que nós não vá aprendendo, né? Então, há um respeito muito grande do moçambicano pelo brasileiro, eles gostam muito do brasileiro. Uma das coisas que nós percebemos é que eles assistem as novelas todas brasileiras. É verdade. Eles assistem as novelas todas, então tudo isso eles vão tentando se identificar com o brasileiro, né? Quando nós chegávamos lá, uma das coisas que eles perguntavam, Ronaldinho, muito bom. Porque isso daí a cultura brasileira, ela tem uma certa semelhança com a cultura moçambicana. Então, pastor, nós sabemos que a África do Sul é um país de cultura, da cultura, e também assim, existe lá o candomblé, a magia negra. O senhor tem alguma experiência sobrenatural sobre isso? Sim, sim. Essas questões, principalmente da área espiritual, eles são muito ritualistas nesse aspecto, né? Principalmente no norte, onde nós estávamos, que é justamente onde predomina também muito o islamismo. Nós fomos separados para trabalhar no norte, e o norte é muito islâmico, né? Uma multidão muito grande de islâmicos. Então, tem muitos ali, a gente via muitos rituais, né? Principalmente os rituais de iniciação. Uma criança de 8 anos adiante, ele já pode ser, ele passa por um ritual onde ele vai aprender todos os ritos acerca da cultura deles, daquilo que ele pode, aí já até mesmo futuramente casar com o passar do tempo. Mas uma das coisas que a gente percebia muito, que nos rituais deles de magia negra, de coisas, ofereciam seus próprios filhos, sacrificavam. Então, situações terríveis de fazer um mal para uma pessoa, incrível. A gente conta, teve uma experiência que, assim, marcante, que quando uma pessoa roubava algo de alguém, eles faziam ali as suas bruxarias, seus trabalhos, e naquele trabalho dele ali, ele fazia com que aquela pessoa, por exemplo, teve um senhor lá que entrou no canavial, eles plantam muita cana, eles plantam muito milho, e esse camarada chegou lá, roubou algumas canas dele, e no momento em que ele roubou, ele fez um trabalho para esse camarada morrer, e ele tinha que morrer chupando cana. Nossa! E aquele camarada ali, levaram ele ele toda hora pedia cana para chupar, chupando, e ele estava esquelético.
e sempre pedindo cana, e colocaram um monte de cana ao redor e ele não conseguia comer, mas justamente porque o trabalho que foi feito para ele era justamente para que ele morresse pedindo cana, né? E morreu. E morreu pedindo cana. Outra, era muito comum uma pessoa ter uma ferida, né? Surgiu uma ferida na mão, no pé, uma ferida bem pequena, e aquela ferida ela ia crescendo. E incrível isso, queridos, é só para quem realmente tem a visão sobrenatural, a né? visão sobrenatural, porque isso daí e a questão sobre reino espiritual, sobre essa batalha. Mas uma das coisas que eu tinha um rapaz que trabalhava conosco, que sempre viajava junto comigo, que eu tinha que fazer viagens ali no estado onde eu trabalhava, que eu coordenava o trabalho no estado, né? E aí eu fazia viagens muito longas, eu levava até um mecânico comigo, outras pessoas que eram para me ajudar. E justamente nesse período, tinha colegas que eles contavam-me cada história de pessoas que nasciam uma ferida no dedo, ou na mão, ou no pé, e essas feridas ali, elas ficavam tipo em carne viva, né? E aí ela era pequena e com o passar do tempo ela ia crescendo, e uma das coisas que acontecia era que essa ferida ali, ela ia ganhando uma proporção maior. E ele dizia, sabe o que é que acontece, pastor? De noite vem o espírito e vai comer naquela ferida. E é por isso que ela não cicatriza. Essa daí é verdadeira magia negra. Sim, essa ferida não vai cicatrizar, essa ferida vai matar essa pessoa. Ainda que ela se arrependa, vai, porque é tipo os espíritos. Ele diz assim, os espíritos à noite vêm e vai comer nessa ferida. Aí vai comendo até que a pessoa depois morre. Mas a pessoa sentia a dor? Sentia. Quando que ele falou que o espírito ia comer a ferida. E quando o espírito estava comendo, ele... As pessoas sentiam a dor, aquela dor intensa, porque é uma maldição, né? É uma maldição terrível. Outros, era muito um líder espiritual, um líder religioso desse, que praticava esse tipo de bruxaria, esses bruxos, se transformavam em crocodilos, se transformavam em leão. Tá, peraí. Histórias assim, verídicas, por exemplo, para ir buscar alguém lá que ele quer matar, fazer o mal, né? Histórias estarrecedoras, né, que a gente... O senhor chegou a ver? Eu não cheguei a ver, eu cheguei a ouvir esse relato de algo que aconteceu muito próximo. De alguém que prestigiou. Sim, próximo. Meu Deus do céu. Assim. E quando o senhor soube dessas histórias? Não, verídicas. Essas histórias deixavam a gente assim... Com medo? O senhor sentia medo? Estarrecido, né? Uma coisa que a gente precisa entender, que aquele que está em Cristo, ele tem a proteção de Deus. É como diz o salmista no Salmo 91, versículo 7, versículo 8: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você precisa temer, você precisa respeitar. O mal existe, né? Mas o bem, ele prevalece sobre o mal, né? Por Amém. Isso que Cristo disse, olha, para isso foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer toda as obras do diabo. Eita, né? Meu Deus. Então é para isso. Meu Deus, já pensou, gente? Nossa, já pensou se isso existe aqui no Brasil? Tantos ladrões aí de celular, né, meu irmão? Ia morrer pedindo celular. Né? O que ia se dar bem era vivo, claro, né? Ia se dar bem. Quebrar o gelo aí, a produção. Então, meu pastor, essas são algumas experiências sobre feitiços, macumbas, né? Que é o nome, posso dizer assim, e a própria magia negra. A magia negra, ela é a mais forte, a experiência que o senhor teve lá na África. Sim, as magias são muito fortes, principalmente no norte do continente africano, em Moçambique ali, isso era muito forte. Mas
é justamente, nós fomos ali com o propósito de pregar o Evangelho. Isso fica muito restrito aos lugares mais distantes, né? Nas cidades, ela já tem as pessoas já têm uma outra visão de trabalho, de vida. Entendi. A igreja também é muito combativa a isso. Quando nós chegamos no continente africano, nós não éramos a primeira igreja que estávamos lá. Já tinha, o Evangelho era muito forte já. Então nós fomos ali para contribuir, para cooperar. Acrescentar mais um pouco ali na pregação do Evangelho. Mas o Evangelho ali já se fazia conhecido. Hoje eu tive o privilégio ali de conhecer muitas pessoas e de fazer líderes, que hoje nós temos líderes que nós consolidamos, que nós ganhamos, né? Treinamos, enviamos para o seminário, e hoje são líderes, são pessoas de renome dentro do país e até fora do país. Eu tive o privilégio de tem esses obreiros até hoje, tem no meu Facebook, a gente sempre fala, e pessoas que estão na ativa, e são pessoas hoje muito importantes dentro do país, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Coisa extraordinária que marcaram a vida da gente, que marca até hoje. Então, Moçambique foi 9 anos. Esses 9 anos o senhor passou em outros países, mas Moçambique foi o foco. Sim, Moçambique é o país que nós fomos trabalhar. Os outros países ali nós só passávamos mais quando íamos visitar. Tem um país bem próximo de Moçambique, ao norte, chamado Malawi, né? O Malawi eu visitei bastante porque foram lá que nasceram meus 2 filhos, né? Meu casal de filhos. Então, esse era um país, hoje é um país irmão, né? Que justamente porque ali nasceu meus 2 filhos, o Michel e a Raquel. E nasceram no Malawi. Que é um país? Que é um país bem ao norte ali, de Moçambique. Muito bem. Tá, e eles são africanos. Meus filhos são africanos. Já naturalizado brasileiros? Sim, brasileiros. Eu tive que tirar, assim que eles nasceram, eu tirei a certidão de nascimento, né, africana, para poder tirar do país, e também tive que tirar os passaportes dele, toda a documentação de brasileiros, né? E é muito difícil você ter um filho. Quando você tem um filho num outro país que não tem embaixada brasileira, é muito difícil, porque você tem que viajar para um outro país onde tem a embaixada para você poder registrar a criança, tem que levar a criança, tem que fazer viagem, gasta-se muito para fazer isso, né? Tá certo. E graças a Deus, mas hoje estão aí, a Raquel tem 21 anos, o Mitchell tem 19, vai completar 20, né? Então, meus 2 garotos. Então, o Malawi é um país que eu também estive lá, conheci muitos amigos, fiz muitos amigos ali, amigos que me ajudaram. Tinha um médico holandês chamado Dr. Pim de Lester. Esse homem aí foi usado por Deus. Eu conheci um casal de médicos sul-africanos que eles ganharam seus filhos ali no Malawi. Esse Malawi tem um hospital ali, numa comunidade que é da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é muito grande ali. E justamente lá naquele lugar tinha um hospital fantástico. E foi ali, e eles me indicaram para aquele hospital. E me indicaram um médico também, que iria nos ajudar. Ele disse: pastor, o senhor não vai pagar nada. Ele vai fazer o parto, vai fazer tudo para você, você não vai pagar nada. Amém. É um hospital evangélico e graças a Deus isso foi realmente, Deus trabalhou assim, sabe? Aquele cuidado de Deus cuidar de você. Principalmente você tem momentos que quando você está... É porque tem muitas pessoas que acha que sempre se questiona ou reclama de dizer: Deus não me ouve, eu estou só, ninguém lembra de mim, ninguém olha para mim, se vitimiza, né, diante dessas situações. Eu me lembro que eu nunca me vitimizei, mas Deus sempre cuidou. Então, em cada momento que nós vivíamos ali, nós víamos o cuidado de Deus nas nossas vidas. E uma das coisas que foi justamente quando a minha esposa ficou grávida, né, da Raquel, e a gente não tinha condições, encontramos esse médico perguntou aonde iria nascer o bebê, e nós ainda não sabíamos aonde ele iria nascer,
mas ele me recomendou esse hospital nesse país. E foi algo assim extraordinário da forma como Deus cuidou. Tá bom. A gente falou já do nascimento dos dois filhos, e eu já ia tocar um assunto sobre a pastora, como foi que o senhor conheceu, se já conhecia daqui do Brasil, ou conheceu lá em Moçambique ou em outro país. Como foi que começou, pastor? Rapaz, isso é uma história interessante. O senhor fale mais um pouquinho aqui do áudio, para o áudio sair bem. Isso é uma história muito interessante. Porque... Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pastora. Um abraço, pastora. Porque assim, eu já havia chegado nessa cidade onde eu ia trabalhar, chamada Coamba, né? E eu estava ali justamente, eu morava só, eu fui convidado, quando nós chegamos ali, tinha uma missionária que morava lá, missionária Rizeuda, era uma senhora já de uns 50 e poucos anos. Da África ou aqui do Brasil? Da África. E ela morava num local bem inóspito, num bairrozinho muito pequeno, numa palhota. E ali era muito perigoso. Então eu consegui alugar uma casa dentro da cidade, e essa casa era $200, e eu não tinha condições de pagar aquele valor. E eu combinei com a Rizeuda que se ela quisesse compartilhar comigo, ela poderia morar, racharíamos ao meio, e ela concordou. Só que ela nunca foi morar lá. E eu fiquei ali morando, e com o passar do tempo, isso já em 97, né? No ano de 97. Eu fui em 96 e 97, justamente no período do mês de junho. Eu estava ali evangelizando, trabalhando, e quando foi... E nessa casa que eu morava, ela era gêmea com uma outra casa, uma casa grande, 3 quartos. E aí a Rizeuda já não veio mais morar comigo, alugou a casa ao lado. E ela sempre me falava que estava esperando uma missionária. Ela só dizia isso, que estava esperando uma missionária. E num belo dia eu saí para o campo, estava assim como Isaac, né? Isaac estava lá no campo quando ele encontra a Rebeca, que estava vindo para ele. E eu estava no campo ali evangelizando, estava fazendo algumas visitas. Quando eu terminei de visitar, eu voltei para casa. E quando eu chego em casa, a casa ao lado onde a Rizeuda morava, estavam numa festa lá e estavam recepcionando uma missionária. Opa. Que tinha chegado. Aí o muro era um muro baixo, assim, aproximadamente 1 metro de altura. Então era um muro baixinho, e ali naquele momento eu fui para o quintal e olhei sobre o muro. O senhor não foi convidado para a festa? Não fui convidado. Aí quando eu olhei assim, eu vi aquela jovem, digo, rapaz, olha aí, tem um fundo musical aí, produção. Aí tinha aquela jovem ali, né? Tá, tudo uma bem. Uma coisinha diferente. Aí eu disse assim, meu Deus, quando eu olhei, foi amor à primeira... Meu Deus! Aí naquele momento ali foi um momento muito especial. Eu conheci ela só de olhar, olhei, no outro dia que eu fui visitá-la, né, conversamos ali um pouco, e ali ela tinha uma jovem também, eu estava com o quê? 25 anos, 26 anos, e ela também, quando a gente se conheceu, 25 anos, então aquilo ali iniciou, né? Nós nos conhecemos na África, justamente nessa cidade, e ali a gente se conheceu, namorou, noivou e viemos casar aqui no Brasil. Ele não entrou em detalhes, gente. Ele disse, lá ele conheceu, lá ele namorou e vieram casar aqui. Ele não entrou em detalhes, tá bom, gente? Tá certo? Ele foi logo, resumiu a história. Ele resumiu a história. Aí já casou aqui no Brasil. Sim, casamos aqui no Brasil. Ela foi uma missionária enviada pelo campo ali de Roraima. Na época o pastor Fernando Grangeiro, né, enviou ela, e já tinha enviado a missionária Rizeuda, e ela foi justamente para cooperar com a Rizeuda. Fez um ótimo trabalho. A missionária Ivonete é uma missionária extraordinária, uma mulher de Deus. Olha, penso que o maior de todos os presentes que eu já ganhei na minha vida foi a minha esposa. Minha esposa é um tesouro, é a minha maior riqueza, é o meu maior bem aqui nessa terra que Deus já me deu, foi a minha esposa. E depois disso vieram nossos 4 filhos aí, a Raquel, o Michel, o David e a Keren.
São 4 meninos extraordinários. Então, assim, isso nos enriquece muito, nos enobrece muito, porque hoje, eu vim aqui, ela gostaria de estar aqui comigo, mas felizmente ela está num projeto ali na nossa área hoje, Sementeira Missionária, EBF, né, Escola Bíblica de Férias, está lá com uma quantidade muito grande de crianças. Hoje e amanhã o culto será dirigido pelas crianças. Amém, glória a Deus. Divino. Então, é uma mulher extraordinária, né? E eu louvo a Deus pela vida da pastora Ivonete. Te amo, meu amor. Tá certo. Um abraço, pastora. Então, já falamos um pouco aí da experiência do pastor, como foi que ele saiu de Manaus, chegou na África, conheceu alguns países, algumas cidades da África do Sul. E agora, pastor, quantas igrejas o Senhor construiu lá? Nos conte aí um pouco sobre esse trabalho aí. Implantação de igreja. Sim. Incrível que esse é o nosso projeto, implantação de igrejas autoctones, igrejas fortes que se mantêm, né? Na igreja, justamente, nós abrimos muitos trabalhos em localidades, construções de palhotas, mas templos mesmo, nós construímos templos grandes, né? Em Coamba eu construí um templo de 10 por 25, nesse período que eu passei um ano lá, um ano e meio, e eu construí um templo de 10 por 25, e no dia da inauguração do templo foi o dia da minha despedida também. Imagina só, você está inaugurando um templo, todo de alvenaria, coberto com chapas de zinco toda, e no momento que eu estava me preparando, o pastor chega comigo e diz assim: Adelson, hoje muitas pessoas hoje, obreiros, têm medo, né, do desafio. Mas o pastor chegou comigo e disse: Adelson, escolha entre os obreiros que você tem aí alguém para te substituir, para assumir a igreja, porque você vai estar indo para uma outra cidade assumir o trabalho lá. E eu fui justamente, aí eu tinha um senhor lá que era advogado na época, trabalhava comigo, e eu indiquei ele, e ele se tornou um grande pastor. E esse homem não é só um grande pastor foi ali na cidade, como naquele tempo, mas ele também hoje, ele é um deputado, né? Africano, ele é um líder político muito grande, e é um homem que cuida justamente como se fosse o TSE lá. As ordens são dele, é um homem bem sucedido, mora hoje num outro estado, no estado mais ao centro, na Beira, e ele foi uma das pessoas que nós ali indicamos para o ministério, e hoje, graças a Deus, ele é um bispo lá, né? O Raimundo sabe, ele então é uma pessoa assim que saiu das nossas entranhas, foi gerado ali. E depois nós saímos ali em Moçambique, nós construímos esse templo grande, construímos igrejas em localidades ali, vários bairros, fizemos congregações de palha, construímos uma congregação também em Marupa, bem ao norte do país, numa outra localidade, e viemos espalhando. Depois eu fui para Lixinga, que era a capital do estado, lá do Niassa, e lá eu construí outro templo de 10 por 25, esse templo com uma galeria, e nos bairros abrimos muitos trabalhos nas localidades da cidade, né? Com congregações pequenas, congregações, mas cheias de irmãos, cheias de crentes, cheias de pessoas louvando ao Senhor. Então nós deixamos ali aproximadamente, nesse período que eu passei um período de aproximadamente 5 anos ali no norte do Niassa, né? Nesse estado. Aí depois eu fui convidado para trabalhar mais ao centro do país, para substituir o pastor Júlio, né? Pastor Júlio e a pastora Sinamô, que hoje eles são daqui também. A Sinamô é daqui do nosso bairro do Ouro Verde. É verdade. Então eu fui para substituir eles numa outra cidade. Lá também nós já tínhamos muitos trabalhos em toda aquela região. Aproximadamente ali no Niassa nós tínhamos aproximadamente umas 20 igrejas que ficaram ali, igrejas grandes, igrejas fortes. Cada município nós construímos um templo lá em Mandimba, que é bem na fronteira, nós construímos um templo ali de 30
12 por 30, um templo muito grande, muito bonito, e hoje é um templo onde agrega muitas pessoas, muitas famílias estão ali. Então nós construímos em todos os municípios um templo de referência. É como se fosse áreas, né? Mas lá eram municípios, um templo de referência, e as localidades tinham as suas congregações, que eram de palhas, de madeira tradicional, né? Muito bem, você continue compartilhando, compartilhe o nosso programa podcast, tá certo? Todo sábado a partir das 16 horas, compartilhe porque hoje vai ter o sorteio de 3 cestas básicas, gente querida, compartilhe, entre, deixe sua mensagem, mande sua pergunta aí para o pastor, você quer saber alguma curiosidade, algo que você está curioso de saber como era na África, manda sua mensagem aí para a produção e a produção manda para a gente aqui. Então, pastor, está aqui na ficha o seguinte, é um clube que estava desativado que vocês alugaram e fizeram uma igreja. Sim. Né? Qual era a cidade lá? Moçambique mesmo? Sim, foi Moçambique. Justamente essa foi a primeira cidade que nós tivemos, cidade de Coamba, né? Uhum. Então, para começar o trabalho, nós não tínhamos nada. Eu tinha um colega pastor que me convidou lá, que era um pastor africano, da Assembleia de Deus Africana. Eu estive com ele, pastor Pio Alilo. E eu disse para ele que estava querendo abrir, porque as igrejas, qual era o nosso propósito? Era justamente porque as igrejas na África, quando nós chegamos, elas não eram no centro da cidade, elas eram todas ao redor, lá no meio do mato. No centro da cidade, as únicas igrejas que tinha era a igreja católica e as mesquitas islâmicas. As igrejas evangélicas eram todas lá no subúrbio. Ou seja, escondidas? Escondidas, é. Então as pessoas tinham que ir para lá. Então o nosso foco, a nossa visão era justamente trazer as igrejas que estavam lá no bairro para o centro da cidade. Então esse galpão aí, esse clube que eu aluguei, ele era bem no centro da cidade, numa das avenidas principais da cidade. Eu aluguei. E foi justamente lá que nós colhemos esses grandes frutos, desses grandes obreiros. Eu me lembro, eu vou te contar aqui um testemunho. Muito bom. Rapidamente, sobre esse... Eu estava ali num certo dia já estávamos com mais de ano, íamos completar um ano ali, eu estava pregando a palavra do Senhor, quando entra um jovem, e esse jovem adentrou ali a nossa igreja, e ele entrou com uma sacola aqui, uma pasta debaixo do braço e uma camisa preta, uma calça preta, e ele sentou lá, e no momento do apelo, quando nós, depois de pregarmos, fizemos o apelo, quem queria aceitar Jesus, e naquele momento aquele jovem, ele veio lá na frente, chorando, dobrou o joelho, fez a confissão de fé, aceitou Jesus, e naquele momento que ele aceita Jesus, algo extraordinário começou a mudar na vida dele, imediatamente. Ele chegou muito triste, e agora que ele fez a confissão, ele começou a sorrir, estava feliz, estava alegre. E depois eu fui conversar com ele. Aí ele disse que era desviado, estava desviado. Lá nesse clube? Nesse clube. Ele não tinha um bom relacionamento com o pai. O pai havia expulsado ele. E ele estava vivendo ali um dos piores momentos da vida dele. E aí ele perguntou: pastor, o senhor está fazendo o quê? Vai fazer o quê amanhã? Eu disse: amanhã eu vou estar trabalhando lá no templo que nós estamos construindo. Aí ele disse: aonde fica o templo, pastor? Eu disse: bem aí atrás, meu filho. Atrás desse clube, passando 2 ruas, temos um templo que está em construção. Se você quiser ir, vá lá comigo de manhã, que a gente vai trabalhar. E ele, quando foi de manhã que eu me preparei para ir para o trabalho, quando eu chego lá, ele estava lá, esse rapaz. E ele com a mesma roupa. Eu acho que como ele não tinha casa, eu perguntei onde ele morava, ele disse que morava próximo, mas ele não morava. Ele estava dormindo na rua. Então ele foi para o templo que nós estávamos construindo, ele estava lá, ele dormiu lá. E eu conversando com ele ali, ele me contou toda a história. E eu tomei uma atitude que eu acho que poucas pessoas fariam.
E eu sempre tive esse coração assim, disposto a ajudar as pessoas, sempre lançar a mão, sempre apostar, confiar. Eu sempre fui uma pessoa assim. Eu peguei aquele jovem, coloquei dentro do meu carro, um Land Rover, que eu tinha lá, coloquei ele no carro e nós fomos para casa. Quando chegou lá em casa, eu disse, antes de ir, eu disse, meu filho, traz essa tua bolsa aí, me mostra aí o que é que tu tem dentro. Aí ele trouxe, na hora que eu disse, pode abrir, ele abriu, só tinha jornal. Só tinha jornal lá dentro. Eu disse assim, mas por que você anda com isso? Ele disse, não, eu ando com essa bolsa justamente para quando a polícia não me vê, não bater, para dispensarem que eu estou viajando. Porque se eu andar e perambulando pela rua, eles vão me bater, vão me espancar, vão me machucar. Aí eu levei ele para casa. Quando chegou lá, eu disse, entra aí no banheiro. Ele entrou. Aí eu peguei uma toalha, peguei shampoo, peguei as minhas roupas e tudo que eu tinha ali, tinha roupas que eu não usava, né? Aí eu peguei e dei para ele. E disse, você só vai sair daí. Peguei creme de barbear, um barbeador, dei para ele, você só vai sair daí quando você tiver tomado um bom banho, feito essa barba e tudo. Rapaz, ele entrou lá e passou mais de 1 hora lá dentro. Mas quando ele saiu, você olhava para ele, chega o rosto dele brilhava. Era um jovem de 25 anos, que estava ali escravizado, que o Senhor havia libertado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, naquele momento eu chorei com ele, nos abraçamos ali. Eu disse, meu filho, você crê que Deus realmente muda a vida? Ele disse, eu creio, pastor. E naquele momento, quando eu fui para ver lá no banheiro como é que estava, a gente não conseguia entrar no banheiro. Aí eu tinha um garoto que trabalhava na limpeza lá, mandei limpar o banheiro, e ele foi limpar. E esse rapaz, a partir daquele momento, ele começou a caminhar comigo. E o incrível, rapaz, que quando eu falei isso para a Ivonete, nós ainda estávamos namorando, ela disse, você é louco, como é que você pega uma pessoa assim, coloca dentro de casa? Você nem conhece. Nem conhece. Mas Deus tinha falado aquilo no meu coração para me ajudar aquele jovem. E quando eu comecei a conversar com ele, eu descobri que ele era professor de inglês. Meu Deus. O cara falava inglês fluentemente. Ele era um cara de uma inteligência extraordinária. Aí eu comecei a trabalhar. Um dia eu levei ele para o culto e eu dei oportunidade para ele pregar. Ele pregou uma mensagem extraordinária, como eu nunca tinha visto ninguém pregar. O cara tinha um conhecimento da palavra tremendamente. O diabo queria matar, porque essa é a obra de Satanás, matar, roubar e destruir. E naquele momento aquele jovem ali pregou uma mensagem. Aí eu, com aquela visão, mandei ele para o centro missionário. Ele foi para fazer missões, estava fazendo missões, e ele passou quase 1 ano estudando na escola bíblica. Quando ele veio de lá, ele veio preparado. O pastor Samuel Câmara foi nos visitar junto com o pastor Jonatas. Fizemos em Nampula uma convenção, e nessa convenção que nós fizemos lá, esse garoto foi o pregador final do culto. Então foi algo assim divino. E para concluir acerca dele, o nome dele é Sérgio Abel. Hoje esse homem é um grande missionário, pastor lá no Quênia, casado com uma inglesa, sempre ele está lá nos Estados Unidos, e ele, aliás, com uma americana, e hoje ele está no Quênia, e ele tem um centro de missões lá, cuida de pessoas, cuida de crianças, e ele tem feito esse projeto extraordinário ali. Que coisa maravilhosa, é assim que Deus faz, né? Então ele veio justamente com esse papel de buscar e salvar o que se havia perdido. E então essa história aí de Coamba, desse lugar que nós estávamos, desse clube, né? Desse clube gerou obreiros extraordinários aí. Então é uma semente muito boa, um lugar extraordinário. Coamba marcou muito a minha vida nesse aspecto. Foi algo extraordinário.
Muito bem, gente querida, muito bem, muito bem. Temos 15 minutinhos, tá certo? Você pode compartilhar aí, compartilhe o nosso programa, curta o nosso programa. Você ainda não segue a página da Rádio Web em Foco, gente, @Rádio Web em Foco. Siga, compartilhe o nosso trabalho, vamos crescer juntos, vamos proclamar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Eu também quero lançar um convite, quero convidar você, meu amigo pastor, meu amigo dirigente, você que quer ter um programa, olha, chegou a tua grande oportunidade, venha conhecer nosso estúdio, aí você pode ter um programa, a gente conversa, vem para cá, ou ligue para o 984-7458-24, tá certo? Quero agradecer aqui o Centro Educacional Júlia Castro, nosso parceiro aí que está nos apoiando. Obrigado. Nós estamos com o pastor Adelso Castro, missionário na África do Sul. Contou algumas experiências dele, né? Aí foi para Moçambique, os países lá. Pastor Adelso, a gente abordou aqui um ponto sobre magias, essas coisas aí. Tá, não quero falar mais nisso não. Milagres de Deus ali no escuto do Senhor ali com a sua igreja. Conte pra gente um pouquinho do milagre agora. Agora vamos viver o milagre agora. É verdade. Eu acho que uma igreja, principalmente no continente africano, tem que ser uma igreja onde os sinais aconteçam. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer, né? Esses milagres aí foram muitos milagres. Eu vejo, nós tivemos assim, de pessoas. Esse jovem aí foi um milagre. Foi um dos milagres, foi um né? dos milagres de libertação, né? Libertação. Porque hoje, quando se fala de continente africano, se fala muito de misticismo. E aí você tem que justamente ir com aquela, como disse Jesus, ide por todo mundo, né? E fazer discípulo de todas as nações. E naquele momento Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dou poder, autoridade. E algo tão extraordinário que nós vivemos ali foi justamente vivendo milagres, porque cada pessoa, nós fazíamos batismos, as pessoas vinham, olha só, aceitavam Jesus, e no momento que ela aceitava Jesus ali, fazendo confissão e tudo, e no momento que elas aceitavam Jesus, elas começavam a caminhar conosco. Mas uma das coisas que acontecia era que quando você ia batizar, geralmente quando nós íamos batizar essas pessoas, que elas tinham que fazer mesmo a confissão de fé, quando nós estávamos ali, por mais que você treinasse, poucos eram aqueles que não se manifestavam um espírito mau. Aí você tinha que, lá na hora do batismo, orar e repreender aqueles demônios, né? Então, para poder a pessoa ser batizada, havia muitas manifestações nesse sentido. Mas milagres nós vimos muito. Eu estava junto com a pastora ali, junto com o doutor Mário, nós visitando aqueles campos missionários ali que nós saímos. Então muitas pessoas vinham com esse propósito de orar, e a oração tem que ser com imposição de mãos, não só verbalizado, mas com imposição de mãos, tocando, repreendendo. Tivemos umas experiências lá marcantes nesse sentido, de pessoas que estavam ali precisando de cura, de câncer, né? Com aquele câncer, porque a única esperança deles ali, ou é o médico, a medicina natural, a medicina científica lá do hospital, mas nós fomos ali levar a cura, a palavra de esperança, uma palavra de cura, que Jesus é cura. Então nós tivemos muitas experiências também com pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que foram saradas, porque eu me lembro de um garoto que estava lá no hospital, isso foi em Lixinga, né? Ele estava ali há muito tempo convalescendo numa cama, e foi convidado a gente para orar. Estávamos fazendo ali uma visita, e no momento que nós oramos, naquele momento ele sentiu a cura, e no outro dia recebeu alta para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, isso porque na África é assim, você pregou o Evangelho, vai ter que haver milagres, porque milagres, só o fato da pessoa tomar uma decisão para Jesus, isso é um dos maiores milagres que acontece na vida. Mas isso era comum, de vermos milagres acontecendo ali na vida das pessoas.
Tá? É isso aí, gente querida, as experiências, né? E é muito bom, né? Tá, que eu estou aqui, mas assimilando, colhendo algumas experiências, tá certo? Pastor Adelso, falando em milagres, me foge a memória aqui, tá, tudo bem. Fazer uma mexão aqui é o seguinte: alô, você que é líder de criança, você, titia, você é líder de criança, você também quer ter um programa, fazer um programa infantil direcionado ao público infantil, você pode ter agora o seu programa aqui na Rádio Web em Foco. Venha com a gente, vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos, vem aqui, a gente vai conversar, mostrar para você a grade de programa, e você pode ter um programa direcionado ao público infantil, porque isso é muito bom, né, pastor Adelso? Alguém vem aqui, tem um programa infantil, né? As crianças, traz uma criança para dar uma palavra, isso é bom, está aberto a oportunidade para você. Muito bem, produção, como é que está por aí o horário? Palavra final. Tá bom. Pastor Adelso, antes de o senhor dar a sua palavra final, hoje, faria tudo de novo? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que eu tive meu momento, né? Uma das coisas que eu estava hoje conversando com a pastora é que nós não podemos desperdiçar o nosso momento. E esse momento de Deus, porque Ele não volta mais, né? Então, tem muitas oportunidades que Deus nos dá e que a maioria das pessoas não aproveitam, e ela não volta. Vou esperar para depois, não. Hoje, eu tive os meus 9 anos e meio ali no continente africano. Hoje eu estou aqui em Manaus, eu estou com 15 anos, que é a idade do Davi. O Davi completou 16 anos que eu estou aqui em Manaus. Hoje eu vi meus filhos crescerem, estudarem, estão se formando. Hoje, se eu tivesse a oportunidade, o privilégio de ir para um novo convite, faria tudo de novo. Eu faria. Estou jovem, rapaz. Apenas aí. Voltaria para a África? Voltaria, iria para qualquer lugar. Eu e a minha esposa, a gente vai. E hoje eu tenho confiança também na minha geração. A minha geração é uma geração que me dá garantia para isso. Me dá muito estabilidade, bom. O coração está tranquilo quanto a isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Pastor Adelso, suas considerações, sua palavra final. Amém. A minha palavra final é dizer para você, querido, nunca desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Seja um sonhador. Faça como disse o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, nunca desista quando alguém tentar impedir que você caminhe, que você vá à frente. Lute. Martinho Lutero dizia, numa das suas frases, ele disse: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste, mas não pare. Aquilo que Deus tem para você é maior do que você pode imaginar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te encha de paz, de segurança. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Essa foi a palavra final do nosso convidado, pastor Adelso Castro, que esteve hoje aqui com a gente, abrilhantando esse estúdio, trazendo a paz, trazendo a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito agradável, viu, gente? Muito agradável mesmo, o estúdio aqui recebendo a presença desse jovem, como ele mesmo falou. Tá certo? As minhas palavras é o seguinte: quero agradecer aqui de primeiro aqui, agradecer ao Senhor Jesus. Tá certo? Agradecer ao Senhor Jesus por esse privilégio grande. Quero agradecer aos amigos, quero agradecer à família, quero também aqui agradecer ao Centro Educacional Júlia Castro, na pessoa da Marília Castro, que está com a gente aqui também, nos apoiando. Tá certo, gente? Chegou aqui com a produção, peça para fazer uma oração pelos outros. Pastor, né? Para fazer a oração final, uma oraçãozinha? Para o público. Tá, tudo bem. E como é que tá? Daqui a pouco a gente pede para o pastor. E como é que tá a situação aí do sorteio, produção? Depois da oração a gente faz o
Tá. Então, pastor, encerrando aqui o podcast, o programa podcast, tá certo? Não perca, sábado que vem vai estar uma pessoa aqui também trazendo uma palavra amiga, experiências. Você não pode perder, tá certo? O nosso programa. Compartilhe, gente. Compartilhe a nossa programação. Siga o Instagram da rádio. Siga a página da rádio. Compartilhe, porque é o seguinte: palavra de Deus em primeiro lugar, viu, gente? Aqui nós estamos levando o evangelho. Se nós não podemos ir à África do Sul, como o pastor foi, teve esse privilégio. Se nós não podemos ir nos Estados Unidos, aí na Europa, meu irmão, veio uma ferramenta extraordinária, como diz o pastor Adelso, a internet. Nós aqui montamos um estúdio web para falar do evangelho, falar que Jesus cura, falar que Jesus salva e, acima de tudo, Jesus está voltando. Pastor, para encerrar o nosso programa aqui, o nosso primeiro programa, pastor, você pode ver aí, né, coisa linda. E eu olhei agora para esse telão, lembrei, sabe de quem, pastor Adelso? Deise Castro, meu irmão. Ela que faz esse trabalho, viu, pastor? A Deise Castro, você que quer contratar o seu trabalho, como é que se chama aqui, produção? Trabalho aqui? Leal de convite. Olha, eu indico você a procurar no Instagram a Deise Castro. Deise Castro. Trabalha muito bem. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve oração pelos nossos amigos que entraram, que deixaram o seu nome para o sorteio, seu telefone, e orasse também encerrando o nosso primeiro programa de podcast. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedeu de falar, Senhor, as vidas, tocar os corações das pessoas, todos os nossos ouvintes e amigos que hoje tiveram o privilégio de participar deste momento. Visita eles agora, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade da sua alma, não sei o que é que tem lhe afligido, Pai, mas eu sei que Tu és poderoso para mudar a história de cada um deles. Ah, Deus, eu Te peço no nome de Jesus, fortalece esse homem, fortalece essa mulher. Senhor, meu Deus, se ela estiver passando por momentos tão adversos, emocionalmente, psicologicamente, Senhor, que Tu venha trazer a paz e a tranquilidade. Senhor, visita esse lar, que esta família que talvez possa estar até precisando de um recomeço, Senhor, que Tu venha dar o privilégio a eles de recomeçar. Esse filho que está longe, traz de volta. Essa jovem que está longe, traz ela de volta também, Senhor, para que eles possam sentir o Teu amor, o Teu abraço, Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que eu Te peço agora e Te agradeço pelo privilégio de estar aqui, pela nossa Rádio Web em Foco. É o seu primeiro, aleluia, nós somos o primeiro, Senhor, convidado de muitos que virão. E nós estamos aqui hoje para profetizar o crescimento desta rádio, o crescimento desse projeto, porque não nasceu apenas do coração do Silvio nem da Marília, mas nasceu no Teu coração, Senhor. E aquilo que nasce no Teu coração, ele não nasce logo grande, ele vai crescendo, ele vai tomando proporções, ele vai ampliando, Senhor, o seu crescimento. Aleluia. Faz assim, e nós abençoamos este lugar. Milhares de pessoas ouvirão e testemunharão, Senhor, aleluia, de que Tu és Deus soberano sobre as vidas e sobre as nossas famílias. Guarda o Silvio, nosso locutor, nosso apresentador desse podcast, Senhor. Guarda ele, guarda a nossa secretária, todos os cooperadores desse projeto, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bem, obrigado mesmo. Mandar um abraço aqui, que ele está ligadinho aí, me veio a memória aqui. Wallace está ligado, Eudes, pessoal aí, lá em Parintins, o pessoal ligado, né? Isso, obrigado ali da Cia, Rafaela, muito obrigado. Quem mais aí, produção?
muita gente. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Eu peço sempre para compartilhar, né? Compartilhe. Esse aqui é um projeto, como o pastor falou, não nasceu só no meu coração, no coração da Marília. Eu acredito muito, sim, pastor. Deus, ele sabe de todas as coisas. Isso aqui é um sonho também meu, né? É um sonho. E é por isso que eu convidei o senhor para participar desse sonho também, né? Um projeto aí. E quero lançar um convite para o senhor. Tá aberto aí, tá certo? Trazer alguém lá da sua área. Quero agradecer lá a área, o número da área lá, pastor. Área 129. 129, né? Entraram aí também com a gente? Entraram, né? Os irmãos da área 129, a pastora aí que está aí já está envolvida, empenhada na obra, cuidando da obra. Deus abençoe a área do pastor Adelso. E pastor Adelso, a hora que o senhor quiser trazer uma pessoa para dar uma palavra aqui, o convite está feito. Sim, nós vamos fazer isso. Vamos convidar a pastora, né? A Sim, pastora. A pastora Ivonete vai ser trazer aí um pessoal aí para uma comitiva para conhecer aqui o trabalho. Vai sim. É porque hoje o pessoal está muito ocupado lá. Exatamente. Né? Hoje a coisa está pegando lá e graças a Deus. Mas nós vamos aproveitar o espaço, né? Para divulgar o Evangelho, divulgar a nossa área. Nos visite, né? Estamos ali no Nova Cidade, justamente na Avenida Curaçao, num local chamado Buracão ali, né? Entre a Cidade Nova e Nova Cidade. Um lugar muito lindo. Seja bem-vindo, estamos lá para lhe recepcionar. Deus abençoe e guarde aí. Vamos de sorteio agora? Daqui, produção. Vai tirar os 3 nomes, gente. 3 cesta básica. Não sei como vai ser. Se nós vamos entregar, se a pessoa vem aqui. Se morar aqui, passa aqui, olha, o endereço do nosso estúdio é Avenida Buriti, Avenida Urucum, né? Que mudou agora, Avenida Urucum, mais conhecida como Avenida Buriti, bem próximo à feira, Urucu, bem próximo à feira, que todo sábado está aqui, número 117, a fachada do estúdio da frente é cinza, né? É cinza, tá certo? Vamos lá, depois eu dou mais detalhes. Primeiro nome, deixa eu ajeitar aqui o fone de ouvido do retorno. Primeiro nome, nosso primeiro ganhador aí da sexta, no oferecimento todo especial do Centro Educacional Júlia Castro. Olha! Não sei. João Pedro, rapaz! João Pedro foi o primeiro ganhador da cesta básica. Se quiser já pode vir caminhando para cá. Se for morador do Ouro Verde, vem receber aqui, vai tirar uma foto com a gente, que é para botar no nosso Instagram. Segunda pessoa, a produção vai dar aqui, produção. Segunda pessoa que vai ganhar a segunda cesta básica é Luciane Alencar. Luciane Alencar é moradora do bairro, é? Não, mas Luciane Alencar entrou com a gente aí no nosso primeiro programa podcast, ganhou a segunda cesta, e a terceira e última cesta básica vai para quem? Deixa eu ver aqui para quem vai. Nossa terceira e última cesta básica vai para o Adriano Barreto. Alô, vocês, meus amigos, Adriano Barreto, João Pedro e Luciene Alencar foram os nossos ganhadores, viu, pastor? De nossas cestas básicas aqui, que no oferecimento todo especial do Centro Educacional Júlia Castro. Se são moradores do Ouro Verde, fica mais fácil. Se não for, a gente dá um jeitinho de entregar aí, passa teu endereço aí, só se for de longe, tá? Se for do Coroado, se for lá da área do pastor, aqui as pessoas, manda o endereço que nós vamos lá entregar. Agora, se for morador aqui do Ouro Verde, dá para vir aqui, que o estúdio é aqui no bairro, né? Muito bem, obrigado, a gente vai estar aqui até, que horas, produção, para entregar esse rancho? Tá, eu vou deixar um contato. Tá certo, a produção vai entrar em contato com vocês aí. Obrigado. Na semana, nós estamos na segunda, quarta, nós estamos pelo Instagram, não é isso? Nós estamos pelo Instagram fazendo o nosso programa Louvor em Foco. Você que quer ouvir louvor, quer ouvir a palavra de Deus, segunda
e quarta-feira pelo Instagram. Aí, os demais restos da semana, nós estamos na página do Facebook, galera. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau! Amém. A proclamar, mesmo aquele quase morto, sem saber, e ao ver